aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje é o seguinte. Nesse final de semana, a gente teve o lançamento do álbum do Justin Timberlake, o Everything I Thought It Was. O projeto estava sendo aguardado, mas não exatamente aguardado, porque era um disco de inéditas do Justin, mas aguardado para ver como as pessoas iam reagir em relação àquele lançamento dele, assim como também a crítica, após toda essa reflexão pública que aconteceu em relação ao nome dele nos últimos 4 anos. E dito e feito, né, gente? Ele foi detonado de todas as formas possíveis que vocês podem imaginar, pelo público, assim como também pela crítica. O impacto do álbum foi muito menor do que o esperado e basicamente todos os posts em relação ao lançamento do projeto, principalmente feitos pela crítica especializada, tinham links comentando mais sobre ele permanecer em determinadas narrativas que são problemáticas, que parece que ele mesmo não fez uma reflexão e que ele continua reproduzindo por ser uma característica da carreira dele, no lugar de tentar mudar isso e convencer as pessoas que ele não era a mesma pessoa mais após todas aquelas declarações públicas que aconteceram tanto em relação a Janet Jackson e Britney Spears em relação a ele. Só que a última pá de terra sobre esse assunto todo aconteceu com um artigo de opinião que a revista Variety fez, que viralizou muito nas redes sociais, porque eles não somente detonaram o Justin Timberlake, mas também a Jennifer Lopez, e afirmaram que ambos os artistas não conseguiram envelhecer com classe dentro da indústria do entretenimento. Eu confesso pra vocês que eu achei um pouco pesado as afirmações da revista, né? A gente vai comentar todos os tópicos, mas eu já quero dizer pra vocês que, assim, eu não acredito que um projeto musical, ele é 100% ruim. Por quê? Porque essa percepção de bom e ruim é subjetiva, né? Não exatamente o que uma pessoa enxerga e sente automaticamente revela o mesmo para você. Todo mundo vive coisas diferentes, todo mundo enxerga coisas de formas diferentes e isso contribui totalmente para como a gente interpreta também a arte. Então eu já acho muito importante a gente deixar claro aqui que o fato dessas revistas, assim como a crítica especializada, estar detonando esses projetos, não necessariamente significa que você precisa sentir o mesmo, ok? Então, se não serve para você, não leve para o seu coração. Se serve para você, beleza, faça uma reflexão do porquê você está se sentindo dessa forma. Combinado? Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por um acaso você não conhece, já clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Bom, a primeira frase do artigo da Variety já é um tanto complicada, porque eles fazem uma afirmação que beira o ageísmo. Eles afirmam: 50 podem ser os novos 40 em algumas áreas da vida, mas na música popular isso não é uma delas. Eles continuam: com muito poucas exceções, os músicos pop fazem seu trabalho mais importante aos 20 e aos 30 e poucos anos, e mesmo que continuem a se apresentar em arenas lotadas até os 80 anos, como fizeram os Rolling Stones, os fãs são em grande parte indiferentes a novas músicas. A maioria só quer ouvir os hits, levando a uma situação aparentemente contraintuitiva de artistas com turnês esgotadas ligadas a novos álbuns, que são, comparativamente, um fracasso. Eles continuam o artigo afirmando que é esperado da maioria dos artistas depois dos 30 se desligar um pouco dessa necessidade de se provar dentro da indústria. Eles acreditam que a partir do momento que você não conseguiu fazer isso e que você se torna um artista B-list ou um artista, vamos dizer assim, da classe média do pop, não necessariamente você vai conseguir fazer isso depois dos seus 30 anos. E isso é um pouquinho complicado, mas tem sim um fundo de verdade e a gente
já falou muito sobre isso aqui, né? Os artistas dos anos 2000, eles têm muito esse estigma de, após os 30, eles não terem o mesmo tipo de relevância mais. E isso foi uma coisa cultivada na cabeça dos millennials durante muito tempo. A era digital tá mudando isso com toda certeza e fazendo com que a gente adquira outras percepções sobre esse tipo de situação. Mas ainda assim, é um comportamento que é reproduzido por essa faixa etária de fãs e é parte da percepção deles muitas vezes. Só que os artistas mais novos, assim como o público mais novo, já tá quebrando esse tipo de percepção, tanto que eles estão revisitando materiais desses artistas hoje em dia e eles estão conseguindo ganhar uma popularidade nova no aspecto de era digital, principalmente com esse público que muitos achavam que eles jamais conseguiriam impactar. Porém, o artigo afirma que os artistas de gerações passadas, principalmente dos anos 90 e anos 2000 e até mesmo o pessoal dos anos 80, tentaram muitas vezes se manter atuais por conta de afirmações da própria gravadora, que no final das contas acabou se tornando datado e desatualizado. Eventualmente perceberam que o seu público não queria exatamente músicas inéditas e que eles estavam mais preocupados em viver a experiência que eles não tiveram a oportunidade de viver, muitas vezes numa época onde toda uma questão demográfica fazia diferença na vida desses fãs. Sejam eles morando em lugares que eles não tinham tanto acesso, ou a música era muito cara, essas pessoas não conseguiam comprar os CDs, ou até mesmo eles não tinham a possibilidade de ter dinheiro para ir nos shows. Então tudo isso muda nessa geração nova, então essas pessoas buscam de certa forma com esses artistas do passado esse tipo de relação. O artigo ainda continua. Esse é um novo modelo comum agora. No topo do espectro, muitos dos artistas mencionados desfrutam um estilo de vida confortável com turnês de hits que arrecadam milhões de dólares em arenas e estádios, com um novo material servindo como basicamente uma pausa para ir no banheiro para o público. Mesmo assim, eles tentam, e como todo rito de passagem desde os primórdios da humanidade, cada geração tem que aprender por si mesma como as coisas dão certo ou não. Após essas afirmações, o artigo começa a comentar sobre o Justin Timberlake e o lançamento do novo álbum dele, Everything I Thought It Was. E aqui, meu filho, prepara porque o babado é pesado. No artigo eles afirmam: em janeiro, o retorno há muito esperado, mas previsível de Justin Timberlake foi precedido por um lançamento tão familiar quanto datado, a música Selfish, uma semana de anúncios e também aparições em programas de televisão que fazem muito sucesso com o público da faixa etária dele. Vale lembrar também que uma turnê foi anunciada em uma aparição desagradável e autorreferencial no Saturday Night Live, apresentando um renascimento do seu relacionamento de longa data com Jimmy Fallon, que era totalmente cringe. A gente sabe que o Justin com o Jimmy Fallon, eles têm uma amizade de basicamente desde a adolescência, né? Eles cresceram juntos dentro do universo da cultura do entretenimento. Só que toda vez que eles se encontram, realmente parecem que eles se tornam adolescentes numa época de faculdade, porque eles se comportam realmente como dois idiotas. Isso daí não é novidade pra ninguém. Só que, enfim, é a reação humana de certa forma normal com alguém que você tem mais intimidade, né? O caso é que eles levam isso pra televisão. E o artigo enfatiza exatamente esse tipo de relação e reação que é feia. A revista continua afirmando que o pré-release do álbum fez com que poucos se interessassem a ouvir o que Justin tinha a falar. Eles ainda afirmam que o último dos quais, de fato, ele proporcionou uma coisa realmente relevante para o público, de dar uma certa água na boca, foi a reunião do NSYNC, que simplesmente ele não se comprometeu e não chegou muito longe. Eles afirmam que Justin parece um cara que tenta ter 30 anos novamente, mas ele veste roupas que no final estão apertadas na virilha, ou seja, que não servem mais para ele. Eles afirmam que a música do novo álbum,
Everything I Thought It Was é de certa forma sim um renascimento sólido, porém é muito previsível. Ele traz sim o som clássico do Timberlake que ele ficou famoso, mas as suas letras são terrivelmente sexuais e principalmente não soam bem após toda essa situação que aconteceu nos últimos tempos envolvendo essa reflexão pública com ele. Porém, eles afirmam que o projeto ainda assim é muito melhor do que o último lançamento dele, que foi o Man of the Woods, onde ele tentou mostrar outras coisas que as pessoas de fato não se interessaram mesmo. Só que assim, eu até concordo que o lançamento das músicas do Justin possa ser previsível, mas eu não acho que o álbum é tão básico assim também. A gente tem algumas questões dentro do projeto que realmente deixam ele mais interessante. Por exemplo, as músicas não são tão curtas. A gente está acostumado a artistas lançando discos bem curtos e focados diretamente pro TikTok, e o Justin quebra isso no álbum. A música Selfish talvez seja a canção que mais faça sentido com isso, mas o disco não. Eu inclusive digo pra vocês que a música No Angels é uma música que me surpreendeu bastante e veio como segundo single do projeto, mostrando a versatilidade que a canção anterior não teve a oportunidade de fazer. Outra música também, como Drown, que pra mim é a melhor e maior música do álbum, mostra a apoteose criativa do Justin, tanto no aspecto de musicalidade, quanto no aspecto de produção, assim como também da própria questão vocal dele. Mas também a gente tem outros momentos que traz a nostalgia, como a participação do próprio NSYNC na música Paradise junto com ele. Então assim, existem momentos dentro do projeto que realmente valem a pena de se escutar. Por mais que talvez a maioria não se torne fã, vale a pena de se escutar porque é algo que traz de volta esse sentimento que no final das contas a gente tá buscando nesses artistas mais vintage, né? Que é a nostalgia. Para a Variety, a J.Lo, que lançou o álbum This Is Me Now, conta uma história de multiplataforma auto-absorvida e autofinanciada de 20 milhões sobre o seu reencontro com Ben Affleck, um romance que eles afirmam que naufragou há 2 décadas, em grande parte por Jiggly, sua difamada colaboração Rom-Com de 2003. Jennifer Lopez tem se concentrado no cinema nos últimos anos e isso mostra como que ela é uma artista ainda poderosa dentro de Hollywood, mais do que apenas na música. Mas eles afirmam que o primeiro disco de J.Lo, lançado quase uma década depois do seu último, foi um grande fracasso. Ele foi esmagado pela crítica e estreou na 38ª posição da Billboard 200 e desapareceu de vista. Como eles mesmos afirmam, a turnê de J.Lo também está vendendo mal porque o álbum não foi bem recebido. O caso é que essas informações aqui que pelo jeito alguém da Variety recebeu, não de certa forma coincidem com a realidade do projeto, né? Eu acho importante a gente também colocar o que é fato, né, do que também é manipulação midiática. Por quê? O álbum não é sobre o Ben Affleck, ele não é sobre a relação dela com ele. Existe sim músicas ali que ela traz essa vibe do Ben Affleck, como a própria Dear Ben Part 2. Só que o caso é que o álbum é totalmente biográfico, ele é sobre a vida da Jennifer Lopez, o reencontro da Jennifer Lopez com o amor, né? Depois de vários relacionamentos que ela viveu, mas também a compreensão de que ela tem que se amar primeiro do que qualquer coisa, né? Então, assim, é uma relação de amadurecimento. E eu acho que a crítica focou muito mais em olhar para ela simplesmente por estar tentando fazer uma extensão de uma narrativa que ela fez anos atrás pelo álbum vir no mesmo tipo de contexto do This Is Me Then. O caso é que se a gente pegar músicas como Hearts and Flowers, que pra mim é uma das melhores do álbum, a própria Rebound, que é babilônica, faraônica, mesopotâmica, tudo tâmico, poderosíssimo, né? Assim como Hummingbird, assim como a própria música título This Is Me Now, a gente vai testemunhar uma Jennifer Lopez em outro tipo de energia. E é muito triste a gente perceber que as pessoas não valorizam esse tipo de coisa, né? E aí vem muito para essa narrativa da turnê vendendo mal. Só que na verdade o caso é o seguinte: a Jennifer Lopez está tendo problemas de agenda, então ela está reposicionando os shows e colocando outras datas para cumprir isso. Tanto que a turnê
ganhou um pôster inédito e várias das datas que antes haviam sido canceladas, elas voltaram em outros momentos e os shows já estão vendendo. Então assim, no final das contas, a gente tem que tomar muito cuidado com essas afirmações das revistas e com a realidade dos fatos. Eles ainda continuam: compare esses lançamentos datados de inundar a zona com o disco, por exemplo, de Ariana Grande, que tem apenas 30 anos e está lançando o seu primeiro álbum 4 anos depois. Ela recebeu postagens relevantes no Instagram, críticas arrebatadoras e seguiu um Saturday Night Live com muito bom gosto, enquanto Timberlake parecia totalmente cafona e datado. Eles ainda afirmam que a comparação não é justa, mas que eles acreditam que a Ariana Grande vai ter uma longevidade artística muito melhor do que a do Justin Timberlake no final das contas, porque ela está sabendo reclassificar o seu tipo de material e tipo de performance também nessa nova fase que ela tá vivendo de vida, coisa que meio que eles dão a entender que o Justin não conseguiu fazer. Porém, eles resolvem falar de Madonna, que fez uma pausa na sobrecarga de shows com material novo abaixo da média e que lançou uma turnê de Greatest Hits muito triunfante no ano passado. Celebration Tour realmente foi um grande acontecimento, né? A gente sabe que as últimas tours da Madonna que vinham com álbuns inéditos, elas tiveram um desempenho e impacto cultural bem menor do que, por exemplo, essa turnê está tendo. E muitos inclusive estão dizendo que esse é o renascimento da Madonna no aspecto de trazer de volta a conexão com os fãs. Eles ainda citam Prince, afirmando que ele mostrou uma teimosia muito grande nos anos 90 e início dos anos 2000, quando lançou uma série de álbuns terríveis, enquanto se recusava a tocar músicas que eram hits depois de muito tempo. Ele acabou fazendo a turnê do Musicology em 2004, que foi repleta de hits e superou 87 milhões de dólares. A turnê inclusive foi a de maior bilheteria daquele ano, e pelo resto da sua carreira ele teve as duas coisas, lançando novos álbuns, mas se mantendo indiferente a eles e fazendo turnê de hits que eram milionárias. Porém, a Variety afirma que a Madonna esperou o tempo certo para poder fazer esse tipo de movimento também, onde ela obrigou sim o seu público ainda a compreender a sua música como obra de arte, principalmente quando eles afirmam que ela foi boa em trazer o disco Madame X, que trouxe uma vibe mais cultural para a carreira dela naquele determinado período, assim como também a própria turnê do Rebel Heart, que ainda mostrava um determinado fôlego. Eles disseram que ela esperou basicamente uma idade de aposentadoria para fazer uma turnê de hits que impressionasse o público. Muitos afirmam que a Madonna se tornou uma grande inspiração para essa geração antiga de artistas e que talvez a partir de agora eles vão começar a focar nesse tipo de turnê de hits, que vai ser muito mais bem aceita do que ficar tentando lançar um álbum de inéditas, emplacar para aí sim fazer uma nova tour. Então o que eu concluo disso tudo, né? Eu acho que sim, tem um fundo de verdade muito bacana dentro desse artigo de opinião, mas também eu acho que os artistas não devem ser desencorajados de lançar novos materiais, principalmente após os seus 40 anos. Por mais que não venda da mesma forma, ainda existe fãs que gostam desses artistas, que querem músicas novas e que, por mais que seja uma pausa no banheiro, às vezes é uma pausa que cai entre nós, né, gente? A gente prefere mijar na calça e ver aquela música ao vivo, porque às vezes eles conseguem trazer coisas únicas em momentos da carreira que eles estão tendo mais liberdade agora, que no passado eles não tiveram, ok? Então é isso. Comenta aqui a sua opinião que eu quero saber. Fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!